11, eu quero ler apenas alguns versos com os irmãos. E missionária Miriam, agora acertei o nome, né? Porque sempre é Miriam. Ela fez uma leitura, meus irmãos, muito dirigida pelo Espírito Santo, quando fala justamente de que precisamos ter o nosso coração descansado em Deus. Mateus capítulo de número 11, versos de número 28 em diante, está escrito assim: Jesus Cristo falou aos seus discípulos e a todos que ouviam: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, o que, meus irmãos? Isso é maravilhoso, não é não? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou o quê? Nervoso, contentador, bruto, ignorante, que Jesus era, meus irmãos, manso, e o que mais? Suave, livre, coração tranquilo, humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, como é bom ouvirmos a Tua palavra, como é bom aprender do Senhor, como é bom saber que Tu és aquele que está conosco todos os dias, que a Tua mão forte e poderosa nos sustenta. Saber, ó Pai, que Tu és aquele que alivia a nossa alma, quando pesarosa está, ansiosa, e muitas vezes até mesmo com expressões de grito, porque, ó Deus, as aflições deste mundo são muito grandes, mas louvamos o Teu nome, porque Tu és aquele que alivia, e precisamos a cada dia mais confiar no Senhor, e colocar sobre Ti todo o nosso jugo, Senhor. Por isso nós te pedimos, conceda-nos sempre graça, no nome santo de Jesus, amém e amém. Amados, nós, depois das eleições que tivemos, uma coisa que eu percebi entre nós brasileiros, é uma insuflação, mas um calor tão grande, emocionalmente falando, que nós temos percebido que mesmo mediante algumas ações que são democráticas, desde que elas sejam legítimas, desde que elas sejam pacíficas e também direcionadas ao bem-estar do Brasil, mas eu tenho percebido, principalmente entre nós evangélicos, uma ansiedade sendo provocada ao ponto de que o nosso Deus, que não saiu do trono, não deixou de ser Deus, está no controle de todas as coisas e sabe o que está fazendo, porque mesmo que sejam permissões, Ele ainda continua controlando todas as coisas. E eu tenho percebido que às vezes nós evangélicos estamos andando mais ansiosos do que aqueles que não confiam de fato no Senhor Deus. E temos percebido também um calor emocional tão grande, ao ponto, meus irmãos, de acharmos que somente as nossas ações e atitudes é que tem poder de mudar situações. Podemos exercer, falar, ir às ruas, mas a maior manifestação da igreja, ela se faz de joelhos. A maior manifestação da igreja entre os séculos sempre foi orar a um Deus poderoso. Alguém me perguntou, um dia desses, me fizeram a pergunta: pastor, o seu coração está calmo, em paz? Eu falei assim: eu estou, meu irmão, porque ainda continuo crendo no Deus que está no controle de todas as coisas e não perdeu nada em vista. E quando eu percebo Jesus Cristo falando que venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, qual é o contexto dessa mensagem de Jesus Cristo? É evidente que antes disso Jesus tinha saído de algumas cidades,
feito milagres e maravilhas que encontramos no verso 20 em diante. Ele opera, ele faz, meus irmãos, coisas que o homem não pode fazer. Ele levanta paralíticos, ele faz pessoas mudas falarem, faz pessoas surdas ouvirem, cegos enxergarem, mortos ressuscitarem. Mas ele chega a perceber que algumas das cidades, ou melhor dizendo, algumas pessoas dessas cidades, não quiseram o que é mais importante do que a cura, do que o milagre. Não tomaram a ação mais importante da vida delas. E qual era a ação mais importante? Ver aqueles que eram cegos, andarem aqueles que eram coxos, paralíticos movimentarem todo o seu corpo, o seu esqueleto, os seus nervos funcionarem. Não! A maior ação não está justamente em que esse milagre fosse operado, mas faltava no coração dessas pessoas que receberam o milagre de Jesus Cristo, o que, meus irmãos? O arrependimento. Observem, verso de número 20. Jesus repreende as cidades, a qual ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem, tido arrependimento, não estavam arrependidos. E Jesus diga para essa: ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaida. Meus irmãos, quando Jesus, o nosso Deus, começa a falar ai, esse ai aí não é apenas um ai de dor, é um ai de julgamento, é um ai, meus irmãos, de separação concreta das ações de Deus, da salvação dessas pessoas. Ai de vocês, eu operei milagres, os milagres foram feitos na vida de vocês, mas não houve arrependimento no coração de vocês. A coisa mais séria estava aqui, não estava na doença no corpo dessas pessoas, mas a doença na alma. E nós sabemos, meus irmãos, que a nossa natureza, ela é terrível. Jesus Cristo estava propondo muito mais do que milagre, muito mais do que ações prodigiosas. Jesus Cristo estava ensinando e desejando que essas pessoas entendessem a importância do arrependimento, porque sem arrependimento não há perdão de Deus. E quantas pessoas, meus irmãos, por causa da tradição, não querem se arrepender do seu pecado? Quantos, por causa do seu próprio orgulho, não aceitam a verdade e não se arrependem? É isso que Jesus Cristo estava dizendo a eles. Vos mostrei o milagre. É como a palavra do Senhor. A palavra de Deus está aqui, meus irmãos, posta para todos nós. Aqui estão os princípios do nosso Deus. A igreja continua sendo aquela igreja em que Cristo institui, que é contra todo o pecado, que é contra toda e qualquer forma de ação que leva o homem a enfatizar sobre si mesmo os seus atos pecaminosos. A igreja sempre foi assim. Mas a verdade é que muitas vezes nós, tendo conhecimento da palavra, mesmo assim não nos arrependemos do pecado, porque parece que o pecado se tornou uma tradição em nosso coração. E pasmem, e quando se ouve falar contra os pecados, tem gente que ainda fica chateado porque é se levantado contra os pecados. A grande questão que o nosso Jesus Cristo estava ensinando é que a salvação, ela pode vir sim, e deve vir para os orgulhosos, jactanciosos, facciosos, que a palavra divina são para aqueles que estão longe de Deus, mas também são para nós que continuamos na presença do Senhor. Interessante que, falando sobre a palavra de Deus, a nós que somos cristãos,
Eu ouvi de um pastor um trechozinho muito interessante. Eu achei isso muito realista, né? Muito contextual, que quando ele diz que infelizmente grande parte dos pastores não pregam mais mensagens evangelísticas para aqueles que estão longe do caminho do Senhor, para que ouçam a palavra e se arrependem dos seus pecados para se voltarem a Deus. Mas grande parte dos pastores pregam para os próprios membros da igreja, para que eles não saiam da igreja. E se o pastor fala alguma coisa que o irmão não gosta, tem que falar com cuidado, porque senão, esse irmão fala: eu não fui para a cara do pastor, então vou sair da igreja. Meus irmãos, pura verdade. E não é que é verdade? Falar sobre pecado na igreja se tornou o quê? Um problema para o cristão. Falar contra o pecado se tornou, meus irmãos, um problema sério. Lembro uma história antiga, creio que o pastor Moisés já tem ouvido, alguns irmãos, que um pastor chega numa igreja para pregar a palavra do Senhor, e a igreja estava cheia de problemas morais, e de repente quando ele entra na porta, chega uma pessoa e fala assim: pastor, não fala a respeito do dízimo não, porque aqui um dos nossos irmãos que mais trabalham, ele não é dizimista, mas não fala não, para ele não ter que ir embora para a igreja. Aí dá outro passo: pastor, não fala sobre adultério não, porque tem um irmão aqui na igreja que tem adultério, mas ele colabora muito com a igreja. Não fala não, porque senão a gente pode perdê-lo. E cada passo que ele andava, chegava um pastor: não fala sobre isso não, fala sobre isso. O pastor chega no púlpito e fala: meus irmãos, vocês querem que eu pregue sobre quê? Aí levanta o irmão lá atrás: pastor, fala sobre os judeus, porque aqui não tem nenhum judeu. A palavra, meus irmãos, precisa ser pregada, com você com pecado ou você sem pecado. Ela precisa ser falada, e nós não podemos ter medo de dizer o que está escrito nas Santas Escrituras, porque ela é verdade sobre nós. Jesus Cristo sempre pregava a verdade, e estava dizendo para eles: olha, a questão que eu tenho pregado, falado, e vocês não se arrependem, por isso que precisa existir humildade no coração de vocês, porque Jesus Cristo é salvador dos humildes, e Ele não fala sobre condição financeira, sobre questão de cargos, aquilo que pode humanamente, socialmente falando, que existe uma elevação. Ele está falando que o nosso coração precisa estar aberto para o Evangelho, porque Ele é salvação para todo aquele que crê. E não importa, seja judeu ou gentio, é poder de Deus. Mas ele termina esse capítulo trazendo a realidade contextual também para os dias de hoje, porque a Bíblia, ela é fantástica por causa disso. Ela é contextual, ela é mais atualizada, como diz alguém, do que o jornal de amanhã. E ele fala para alguns em que a sua alma estava cansada, sobrecarregada. E quem eram essas pessoas? Aquelas, meus irmãos, que foram enfadadas por fariseus e saduceus, que impuseram a lei tão severa sobre os ombros deles, que no trabalho já não tinham mais vigor para trabalhar. A lei era imposta de forma tão profunda, que não havia como até mesmo cumprir a lei, porque era colocado de forma, meus irmãos, muito veemente, muito brusca. Era colocada sobre os ombros de algum uma severidade da lei. Essas pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas, também fala daqueles que vivem em pecado, e o pecado também estão sobrecarregando a sua vida. Diz a respeito daqueles que tomam para si uma responsabilidade que não conseguem cumpri-las. É como nós que estamos há muito tempo no Evangelho, já temos um certo conhecimento do Evangelho, e chega um novo convertido, e cobramos do novo convertido uma atitude de um crente de 20 anos de igreja.
Apesar que tem crente de 20 anos de igreja que precisa se converter. Tem muito crente que precisa se converter, tá, meus irmãos? Porque não tem observado a palavra de Deus como deve. Como diz um ditado, ele saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. A personalidade ainda é mundana. A sua característica ainda é do mundo. A sua maneira de pensar, de falar e viver, continua sendo do mundo. Continua na igreja, mas continua cego. Continua na igreja, mas não consegue ouvir a palavra de Deus. Continua na igreja e nega os princípios de Deus. Continua na igreja, mas não se envolve com Deus. E ainda fala, pastor, eu estou fazendo a obra de Deus, corre para tudo quanto é lado, mas não tem a capacidade, a sensatez de sentar e ter a comunhão com aquele que é o Deus da obra. Ele está falando para nós, meus irmãos, que andamos pesados, estamos cansados, fadigados com este mundo, não aguentamos mais, não suportamos mais. Aí vem os problemas, as depressões, as angústias, que isso vai, meus irmãos, inflamando a nossa vida, ao ponto da nossa alma ficar totalmente intoxicada. Tem muita gente que está com a alma intoxicada por causa dos problemas, porque não aguenta mais. Jesus Cristo está dizendo, não apenas para aqueles que estão longe da sua presença, Ele também está falando para aqueles que andam com Jesus, vinde a mim vocês que estão cansados. Ele fala para a igreja, vinde a mim igreja, vocês estão cansados? Está pesado? Lance sobre mim o jugo, eu tenho um fardo que eu posso colocar sobre vocês, ele é leve, é suave, lance sobre mim. E ele fala, porque vocês precisam aprender comigo. Ser manso não significa, meus irmãos, virar as costas ou fechar os olhos para aquilo que está acontecendo. Manso, porque Jesus Cristo era um pacificador. Manso, porque as suas palavras traziam paz ao coração. Ele é manso, porque o princípio dele é justamente que as pessoas entendam que a paz, porque ele é chamado príncipe da paz, só pode ser obtida com ele. Ninguém pode dar a paz verdadeira a não ser Jesus Cristo. Ninguém neste mundo pode oferecer a paz, nem a ONU pode oferecer a paz que Jesus tem, nem as pessoas mais tranquilas nessa terra. O único que é considerado em Isaías príncipe da paz é Jesus Cristo. Quer ter paz? Lance sobre ele. Quer dormir em paz? Descanse nele. Quer acordar em paz? Lembre-se que ele é a nossa paz. Quer viver em paz? É só estar na presença dele. E você, em meio à guerra, à turbulência, Deus, pelo seu Espírito Santo, vos concederá a paz. Vamos ser sinceros, o Brasil fala sobre paz. Nenhum ser humano nessa face da terra tem a capacidade da paz, a não ser aquele que é Senhor sobre todos, e o nome dele é Jesus. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou como o mundo a dar. Ele fala que ele é humilde de coração, não há orgulho, não há rancor no coração de Jesus. O coração de Jesus, meus irmãos, sempre se manteve humilde. O coração de Jesus Cristo sempre foi um coração educado. Aquele que não usurpa ser como Deus, mas faz semelhante nessa forma humana. Para quê? Para morrer por mim e por você. É esse Jesus que devemos seguir. É esse Jesus que devemos ter como referência. É esse Jesus que precisamos ser. Humilde de coração. E é evidente que ser humilde não é condição financeira, os irmãos sabem.
Ser humilde porque tem muita gente que é milionária e é mais humilde que uma pessoa que é desprovida de dinheiro. Eu conheci particularmente e já fui visitar, meus irmãos, uma pessoa que ele morava no casebre, mas era uma pessoa tão orgulhosa que pensa se está desse jeito porque é orgulhosa mesmo. Observem, certo dia, aqui na garagem da igreja, estava trazendo jovens do retiro e de repente chega um morador de rua. Eu acho que esse irmão deve estar aqui, veio buscar o seu filho, e o irmão só tinha uma moeda, eu não sei se era de 25 ou 50 centavos no bolso. O irmão foi dar, não quero isso não, se é para dar, dá direito. Eu olhei para a cara dele assim e falei assim: você está desse jeito por causa do teu orgulho. Você sabia, meus irmãos, em não querer ter a ajuda do próximo também é orgulho? Quando está necessitado, não pedir ajuda também pode se configurar um orgulho? Jesus Cristo, ele busca a ajuda de 12 discípulos, mesmo se caso não precisasse, ele não precisava não, ele era Deus, é Deus, mas ele conta com 12 homens, pega esses homens, os fazem discípulos, agora pregam a palavra. Devemos ser humildes como Jesus Cristo, meus irmãos, e não aprender a ser orgulhosos, jactanciosos, ignorantes, arrogantes. Eu sempre tenho falado aqui na igreja, quantas vezes estamos nas ruas e somos, meus irmãos, pessoas ignorantes, não damos a vez. Os jovens sobem no ônibus, deixam o velho atrás e nem dá a mão para estender para ele subir. Quando se fala em comida na igreja, sangue de Jesus tem poder. Tem gente que come e nem sai da mesa, e está lá comendo e tem gente na fila querendo comer, mas ele não sai da mesa. Ô, falta de educação. Em casa a gente é ignorante, meus irmãos, com os nossos próprios parentes. Baixa o espírito italiano, não é assim? Baixa o espírito italiano, a gritaria dentro de casa, parece que o Pentecoste chegou ali. Meus irmãos, aprendamos com Jesus, humilde, servo, gostava de andar com as pessoas. Ele foi tão humilde de coração, que deu um grande ensino para Judas, que o traiu, partiu o pão, e a responsabilidade, meus irmãos, estava sobre Judas. A grande questão era Judas, não era Jesus. Jesus, como homem, fez a sua parte, e Judas, a própria consciência, lhe trouxe peso. A própria consciência o condenou. Ele mesmo, em si mesmo, para si mesmo. A condenação foi algo muito pessoal, porque ele fez alguma coisa, e fez, ao ponto de perceber que quem o traiu, quem foi traído por ele, foi aquele que teria e tem o poder de salvar as vidas. Eu quero terminar essa mensagem. Jesus, claro, ora em mim, vocês acharão descanso para a sua alma. Eu quero trazer uma palavra específica aos membros dessa igreja e congregados dessa igreja. Eu sei, meus irmãos, que estamos vivendo momentos de turbilhões, mas a igreja congregacional, essa primeira igreja evangélica dessa cidade, precisa ser exemplo de vida cristã. Há uma responsabilidade muito grande sobre os ombros dessa igreja, por ser a primeira igreja evangélica dessa cidade, em que muitas igrejas congregacionais aqui foram filhas daqui dessa igreja. Há uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros, e nós não podemos agir como pessoas que não têm conhecimento da palavra. Nós não podemos entrar nessa onda calorosa de que vamos quebrar tudo. Não, Senhor! Há uma responsabilidade espiritual sobre essa igreja.
E essa responsabilidade não é apenas estar sobre os meus ombros, está sobre os ombros dos irmãos também. Porque não é pastor que faz igreja, porque a igreja é de Jesus Cristo. Não sou eu, meus irmãos, que tenho o poder de mudar, é o Espírito Santo que paira sobre esta igreja. E precisamos tomar uma atitude sim de cristãos. Não vamos aceitar aborto? Não vamos. Não vamos aceitar ideologia de gênero? Não vamos. Vamos aceitar o pecado? É claro que não. Mas também devemos pregar àqueles a palavra, daqueles que ainda estão cegos, moribundos, e dizer a eles: há salvação para as suas almas. Nós não podemos ser irresponsáveis, meus irmãos. Precisamos ser crentes maduros. Essa é a hora de sermos crentes maduros. É essa hora que vamos colocar em voga se cremos ou não cremos um Deus que está no controle de todas as coisas. É agora que a gente vai provar o que prega. E aí, meus irmãos? Quem somos? Do mundo. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Vivemos neste mundo, mas a nossa moradia é celestial. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo: descanse em mim, eu tenho que oferecer. Acalma o coração, porque Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero terminar falando algo. Eu não sei como vai ser a igreja daqui para frente, no sentido de que, se as perseguições vão vir de forma forte, apesar que as perseguições vão separar a joio do trigo, porque é perseguição que separa a joio do trigo, não é pastor não. Porque tem gente que acha que nós pastores é que temos que separar joio de trigo. Isso não é atributo de ninguém não, é atributo do Espírito Santo de Deus. Então acalma, fique no teu cantinho aí, tá? Não queira ser Deus não. Nós não temos o poder, o atributo da onisciência não, tá? Então fique no seu cantinho aí, vá buscar o Senhor, porque nenhum de nós temos o poder e a capacidade de condenar ninguém. E sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Sabe quem está se alegrando com todo esse movimento? Sabe quem está se alegrando? E a igreja entrando nesse turbulhão de emoções. Eu quero falar para petistas e bolsonaristas aqui, se é que existe isso no meio do povo de Deus, porque eu sou cristão, salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Eu tive a minha decisão, tomei minha decisão, mas minha pátria, primeiramente é celestial, porque eu fui comprado, você foi comprado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Volto a dizer, meus irmãos, a igreja continuará combatendo toda forma de pecado. E isso não é novidade nessa igreja não. A igreja que há 100 anos tem pregado o evangelho e tudo que é contra o pecado. Isso não é novidade para a igreja dos dias de hoje não. Essa igreja é centenária. Mas não vamos entrar no papel que cabe a Deus. Cabe-nos, como servos do Senhor, confiar naquele que é poderoso. Cabe-nos, como servos do Senhor, colocar para funcionar o joelho. Porque tem muita gente aqui e pouco aqui. Queremos mudar o Brasil? Primeiro a gente começa falando com quem muda: Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, eu precisei ter essa palavra com os amados irmãos, porque de uma certa forma queremos atribuir a nós aquilo que é de Deus. Queremos tomar ações que não nos cabem, mas cabe a Deus. Seja um bom cidadão brasileiro, ame a sua pátria, seja fiel brasileiro. Eu amo esse país, meus irmãos, e eu dou graças a Deus que eu nasci no Brasil, porque eu sou apaixonado por esse Brasil. Mas muito mais do que apaixonado pelo Brasil,
A minha adoração, meu amor a Deus, está acima de qualquer coisa. O meu amor pela minha esposa é grande, mas o amor que eu tenho por Deus é muito maior que eu tenho pela minha esposa. Amo os meus filhos, sou apaixonado pelos meus filhos, mas o amor aos meus filhos não chega aos pés do amor que eu tenho com Deus. Amo esta igreja, amo vocês. E os irmãos sabem que eu sou apaixonado por abraçar, beijar na testa. É por isso, meus irmãos, que eu ando bem perfumado, porque eu amo abraçar. Eu gosto de abraçar. É evidente que não abraço todas as irmãs, porque infelizmente a gente, dependendo de onde está, pode ter uma interpretação errada. Então algumas eu evito. Eu lembro que tinha uma irmã aqui que abraçava a gente tão abraçado, meu irmão, que parece que minha coluna ia sair do lugar. Aí quando ela vinha eu já ficava de lado. Eu amo essa igreja. E eu louvo ao Senhor pela oportunidade que tem me dado em continuar servindo nessa igreja. Eu não sei até quando, meus irmãos, porque essa igreja não me pertence. Nenhum de vocês é propriedade minha. Eu pastoreio ovelhas que são dele. Contudo, meus irmãos, se nós não aprendermos a ser igreja, aqui está o momento de você se converter. Melhor, converter não, porque a gente não tem poder de se converter. Aqui está o momento de você confessar Jesus Cristo e realmente aceitá-lo, confessá-lo como Senhor e Salvador. Olha para o seu irmão. Tem diferenças? Muitas. Mas você não tem o poder de condená-lo. Na reunião dos oficiais, eu não sei se o Fred está aí. Ó, o Fred ali, meu. Eu posso falar, Fred? Ó, na reunião dos oficiais, está vendo aquele rapaz ali? Fala, ó, pastor, eu não concordo com o senhor. Eu falei assim, beleza. Aí a gente fica ali, eu também não concordo com você não, Fred. Estamos discutindo sobre a obra de Deus. Mas o fato dele discordar comigo, ele não é o meu inimigo, meus irmãos. Eu saio com ele para viajar, janto, apesar que ele está me devendo um almoço, mas eu saio com ele. Tem uma hora, meus irmãos, que ele discorda comigo. Ok, maturidade. Eu erro também, meus irmãos, passivo de erro. Sou homem comum. O meu título não me faz super-homem. Sou comum. Ando com ele. Acabou a reunião dos oficiais. Decidimos para depois recomendar a assembleia. Amém, acabou, meus irmãos. Isso é maturidade. Estamos discutindo a respeito do reino de Deus, amando o reino de Deus. Então, meus amados, em nome de Jesus Cristo, volto a dizer, essa igreja tem uma grande responsabilidade moral, espiritual e fator testemunhal para toda essa cidade. Então, convoco essa igreja para ser uma igreja de fato madura, experimentada na palavra. Temos aqui gente centenárias, quase centenárias, não, irmã Vera, não, desculpa aí, foi mal. É porque quando a filha falou, meu irmão, que tinha 60 anos, eu falei, meu Deus do céu, irmã Vera já é um patrimônio da igreja. Tem mãe Iracema, que tem 94 anos, patrimônio da igreja. Meus amados, essa igreja, ela precisa brilhar, ser o espelho para a sociedade. E devemos pregar o que a Bíblia nos diz e não a conveniência que temos. Sejamos bíblicos, cheios do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio de fervor. 13 de maio, anunciemos o Evangelho, porque o dia está findo. Não se trata de uma questão política, se trata de uma questão que Jesus Cristo está voltando. Olhe os sinais da volta de Jesus Cristo. Desperta tu que dormes. Não é ficar dormindo não. Oremos, busquemos. Essa igreja, meus irmãos, há mais de um ano vem em vigílias. E cadê os irmãos da vigília? Cadê? De 10 às 6 da manhã. Cadê os cultos de orações? Porque o nosso maior protesto se faz de joelhos. E cadê os irmãos? Precisamos ser maduros. Vamos vir à casa do Senhor. Alegrei-me quando? Vamos para onde?
Sai de casa, meu irmão, que você está em casa aí. Tem capacidade e possibilidade de estar na casa do Senhor. Venha para cá, rapaz. Saia da poltrona. Venha conviver com os irmãos. Porque, meus irmãos, não existe coisa melhor do que estarmos congregados como igreja. É isso que Jesus trouxe, congregação. Podemos estar em casa, impossibilidade sim, mas não é na casa. Ah, pastor, eu sou a igreja, por isso que eu não vou à igreja. Bem, eu sou membro da igreja. Igreja é isso aqui, ó. São os membros reunidos. Então, meus queridos, sejamos maduros, mas principalmente, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos colocar em pé.